Eu devia ter percebido, desde o começo, que havia algo errado com aquele bebê reborn. Mas, naquele dia, eu só queria me sentir menos sozinha. Levei ele ao parque, como se fosse meu filho, e, por um breve momento, acreditei que tudo estava bem. Até que, alguém chamou a polícia. E, a partir dali, minha vida nunca mais foi a mesma. O que realmente aconteceu naquele parque? Por que eu nunca mais consegui olhar para ele da mesma forma? Fique comigo até o fim, se tiver coragem de ouvir toda a verdade. Se essa história está te prendendo tanto quanto me prendeu, já deixa o like agora e comenta. Eu aguentaria até o fim. Quero saber quem é forte o bastante para continuar até o final. Eu devia ter percebido, desde o momento em que abri aquela caixa. Era uma tarde nublada, dessas que deixam a casa em silêncio, como se o mundo lá fora tivesse esquecido da gente. O carteiro tocou a campainha, deixou o pacote na porta e foi embora sem nem olhar para trás. Ali, sozinha, com aquela caixa parda, eu senti uma coisa estranha, como se o objeto ali dentro tivesse peso demais, não só físico, mas emocional. Levei a caixa até a mesa da cozinha, cortei a fita com uma tesoura enferrujada e, conforme abria, um cheiro doce, familiar, invadiu o ar. Não era só plástico, tinha também um perfume suave, como talco de bebê. Minhas mãos tremiam. Dentro, cuidadosamente embalado, estava ele. O bebê reborn que eu tinha encomendado há meses e que, confesso, nem achei que chegaria de verdade. Seu rosto, meu Deus, tão sereno, com aquelas bochechas levemente coradas, os olhos fechados, como se dormisse tranquilo. Os dedinhos perfeitos, as unhas minúsculas, os cílios implantados com precisão. Era impressionante. Por um instante, eu prendi a respiração. Não sei explicar, mas eu juro que vi o peito dele subir, como se respirasse. Balancei a cabeça, rindo de mim mesma, tentando afastar aquele pensamento ridículo. Mas mesmo assim, aproximei minha mão e toquei a pele fria de vinil. Bem-vindo, sussurrei. E foi aí que senti, como se, naquele exato momento, alguma coisa dentro de mim tivesse mudado. Ele não era só um boneco. Não, ele era alguém. Peguei a mantinha azul que já tinha separado dias antes, cuidadosamente dobrei ao redor do corpinho dele e o aninhei nos braços. E, ali, naquela cozinha silenciosa, eu decidi. Você vai ser a única coisa que me resta. Fechei os olhos e inspirei fundo. Eu devia ter percebido que aquele presente não era só um objeto, mas o início de algo que mudaria minha vida, para sempre. Os dias seguintes foram diferentes. Antes, minha rotina era só silêncio. O relógio na parede marcava as horas, mas o tempo parecia não passar. O café esfriava na xícara, e eu só existia, sem motivo, sem destino. Mas, depois que ele chegou, tudo mudou. Passei a acordar mais cedo, a preparar a mamadeira com todo cuidado, mesmo sabendo que ele não podia beber. Ajeitava-o no meu colo, embalava suavemente, e dizia: "Está gostoso, meu amor?" Depois limpava a boquinha dele com um paninho branco, exatamente como eu fazia, com o meu. Nessa hora, sempre dava um nó na garganta. Um bloqueio. Algo que eu não conseguia terminar. A troca de roupas virou um ritual. Tinha comprado várias peças online, macacãozinho, luvinhas, touquinha. Todas dobradas e organizadas numa comoda ao lado da cama. Às vezes, eu me pegava falando com ele, sobre coisas banais. Hoje choveu forte, o vento balançou as árvores, acho que o inverno vai chegar logo, né? E, quando a noite caía, o momento que eu mais temia, o silêncio voltava. Eu o deitava no berço, ajeitava o cobertor até o queixo, dava um beijinho de boa noite, e me sentava na cadeira de balanço, só, ouvindo. E, foi numa dessas noites, que aconteceu pela primeira vez. Um som. Baixinho, abafado, como um chorinho. Parei. Segurei a respiração. O berço estava ali, a 1 metro de mim, e ele estava, imóvel. Deve ter sido coisa da minha cabeça. Sussurrei, e voltei a me embalar, tentando me convencer disso. Mas, lá no fundo, uma parte de mim sabia, que aquele vazio dentro de casa, já não era tão vazio assim. A presença dele, preenchia cada canto, cada silêncio, cada ausência. E, aos poucos, eu já não sabia mais, onde terminava a fantasia, e começava a realidade. Eu não saía de casa há semanas. O mundo lá fora parecia hostil demais. Gente demais. Olhares demais. Mas, naquela tarde, enquanto tomava meu café frio na cozinha, o telefone tocou. Era a Marisa, minha única amiga que ainda se preocupava comigo.
Você precisa sair, nem que seja só para respirar, sabe? Ela disse, com aquela voz suave, quase maternal. Eu quase respondi que não, que preferia ficar ali, na segurança da minha casa, com ele. Mas, antes que eu percebesse, já estava dizendo: talvez eu leve ele ao parque. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você vai levar o bebê? Ela perguntou, com aquela hesitação que me feriu. Não respondi. Apenas desliguei, sentindo o coração acelerar. Levei a mão até o carrinho, onde ele estava deitado, vestindo um macacãozinho azul com estampa de ursinho. Toquei de leve sua mão gelada e disse: Vamos passear, meu amor? Fui até o armário, escolhi cuidadosamente uma touca branca, coloquei as luvinhas e arrumei a mantinha. O carrinho estava pronto, limpo, como eu fazia todos os dias, mesmo sem sair. Enquanto ajeitava tudo, minha mente se dividia entre a ansiedade e o medo. E se as pessoas não entendessem? E se olhassem demais? Mas, ao mesmo tempo, dentro de mim, uma necessidade absurda de mostrar ele ao mundo. Mostrar que eu não estava mais sozinho. Desci as escadas do prédio devagar, cada degrau parecia pesar toneladas. O carrinho rangia suavemente, como um sussurro, cúmplice. Quando cheguei à rua, o ar fresco me acertou o rosto como um sol. O céu estava cinza, e as folhas secas se acumulavam nas calçadas. Olhei para ele, ajeitei o gorro e sorri. Vai ser só um passeio rápido, só para você conhecer o mundo lá fora. E, então, empurrei o carrinho em direção ao parque. Eu não sabia, mas aquele simples convite para sair seria o começo de algo que eu jamais conseguiria controlar. O caminho até o parque parecia mais longo do que eu lembrava. As rodas do carrinho rangiam sobre o asfalto irregular, e o vento gelado soprava folhas secas ao meu redor, como se o próprio mundo quisesse me afastar dali. Mas eu continuei, decidida. Quando atravessei o portão de ferro, enferrujado e rangente, senti o cheiro forte de terra molhada misturado ao perfume adocicado das flores. O parque parecia vazio. Ou quase. Algumas mães empurravam carrinhos, outras acompanhavam crianças pequenas correndo de um lado para o outro, rindo, gritando, e eu ali, empurrando meu carrinho, silenciosa, invisível. Ou, quase invisível. Logo percebi os olhares. Uma mulher, sentada no banco perto do lago, virou o rosto e me encarou. Franziu a testa, olhando de mim, para o carrinho, e de volta para mim. Dois adolescentes riram baixinho, cochichando algo que não consegui entender, mas entendi o tom. Continuei andando, tentando manter a postura, a respiração, tentando me convencer de que estava tudo bem, que aquilo era normal. Mas meu coração acelerava. De repente, uma senhora, aparentando uns 60 anos, se aproximou sorrindo. Que bebê mais lindo, quantos meses? Senti meu corpo enrijecer, mas respondi, com a voz mais firme que consegui. 2 meses. Ela sorriu, mas, ao se inclinar um pouco mais, para olhar, sua expressão mudou. Os olhos dela se arregalaram levemente, a boca se entreabriu e, num segundo, ela recuou, disfarçando. Ah, que bonitinho, disse, e virou as costas, saindo rapidamente. Fiquei ali, parada. Como se, de repente, todos soubessem. Olhei ao redor, e os olhares continuavam, pesados, desconfiados. Apertei o guidão do carrinho com mais força, como se pudesse proteger ele, ou talvez, a mim mesma. Inclinei-me sobre ele, ajeitei a mantinha e sussurrei. Não se preocupa, meu amor, mamãe tá aqui, ninguém vai te machucar. Mas, naquele momento, eu não sabia se estava protegendo ele, ou tentando me proteger, daquilo tudo, do julgamento, da solidão, ou de mim mesma. E foi aí, que percebi, pela primeira vez, que talvez, sair de casa, tivesse sido um erro. Meus passos me levaram até um dos cantos mais isolados do parque. Ali, debaixo de uma árvore antiga, de tronco grosso e raízes expostas, havia um banco de madeira, envelhecido, com a tinta descascando e o assento úmido pela cerração da manhã. Parei, olhei ao redor. Poucas pessoas passavam por ali, parecia seguro. Segurei o carrinho com uma das mãos, com a outra, limpei o banco com um lenço que sempre levava na bolsa, mais por hábito, ou talvez, por cuidado. Sentei, ajeitei o carrinho bem na minha frente e fiquei ali, só, olhando para ele. As folhas, amarelas e quebradiças, caíam devagar, girando no ar antes de tocar o chão, e o cheiro de terra úmida misturava-se ao perfume suave que ainda impregnava a roupinha dele. Suspirei fundo, e comecei a falar, como fazia todas as noites, em casa. Tá vendo, meu amor? O mundo é tão bonito.
disse, sorrindo, enquanto afastava a franja que caía sobre minha testa. Toquei de leve a mãozinha dele, que permanecia imóvel sob a mantilha. Aqui é tranquilo, sem barulho, sem ninguém pra julgar. Minha voz falhou um pouco. Abaixei o olhar e senti uma pontada no peito. Por que eu precisava tanto dele? Porque não conseguia, simplesmente, seguir em frente. Fechei os olhos, respirei fundo e, quando abri, percebi uma figura à distância. Um homem, parado, do outro lado da trilha, me observava. Fiquei tensa. Ele não fazia nada, apenas olhava. Meu coração começou a acelerar, e minhas mãos instintivamente puxaram o carrinho um pouco mais para perto. Tentei me convencer de que era só alguém curioso, talvez estranhando uma mulher sozinha, conversando com um bebê. Ou com um boneco. Desviei o olhar, fingi não perceber, mas o incômodo ficou. Abracei meus próprios braços, me encolhendo um pouco no banco, enquanto o vento fazia as folhas dançarem ao meu redor. E foi nesse instante, nesse silêncio desconfortável, que, pela primeira vez naquele dia, senti medo de verdade. Não apenas do homem parado à distância, mas de mim mesma e daquilo que eu estava me tornando. Sentei ali por mais de 20 minutos, tentando ignorar aquele homem parado do outro lado da trilha. De tempos em tempos, olhava discretamente para ver se ele ainda estava ali, e estava. Imóvel. Como uma sombra grudada ao chão. Fingi estar distraída com o bebê. Falei sobre o céu, sobre as folhas, sobre como o parque estava bonito naquela época do ano. Você gostou daqui, meu amor? A gente devia vir mais vezes, né? Mas minha voz tremia. Por dentro, algo me corroía. Um tipo de agonia, como se a qualquer momento tudo fosse ruir. E então, ele atendeu o celular. Vi claramente. Ele levou o aparelho ao ouvido, virou de costas e começou a falar. Tentava disfarçar, mas lançava olhares rápidos na minha direção. Aquilo me arrepiou. Minutos depois, ele desapareceu pela trilha, sumindo entre as árvores, como se nunca tivesse estado ali. Mas algo ficou. Um mal-estar. Uma sensação de que algo estava por vir. Abracei meus próprios ombros, sentindo a temperatura cair. E foi então que ouvi. Uma sirene. Longe, abafada, mas inconfundível. Meu corpo gelou. Por que uma sirene estaria se aproximando de um parque? Olhei ao redor. Algumas pessoas começaram a virar o rosto, tentando entender de onde vinha o som. Eu continuei sentada, imóvel. Mas dentro de mim, tudo gritava. Foi aí que notei um grupo de mães do outro lado da praça. Uma delas apontava na minha direção, cochichando algo com as outras. Pareciam preocupadas. Meu coração acelerou. As sirenes ficaram mais próximas. Engoli seco e me levantei, empurrando o carrinho com pressa, querendo sair dali, mas meus passos estavam trêmulos. O rangido das rodas parecia mais alto do que nunca. Tentei manter a calma, mas era como se o mundo estivesse me vigiando. Sussurrei, quase sem voz. Vai ficar tudo bem, meu amor, mamãe tá aqui, ninguém vai nos machucar. Mas eu sabia, algo estava errado. E não ia demorar muito para que descobrissem. Eu mal consegui dar mais 3 passos quando ouvi. Senhora, por favor, pare. A voz, firme, masculina, cortou o ar. Virei devagar, como quem não quer acreditar no que está acontecendo, e vi. 2 policiais se aproximavam. O distintivo brilhava no peito, e o rádio ainda emitia chiados abafados. Por um segundo, me faltou o ar. O parque, que até então parecia tão grande, se fechou ao meu redor como uma prisão invisível. As mães do outro lado pararam o que faziam e ficaram olhando. Uma delas tirou o celular e começou a gravar. Senti o sangue sumir do rosto. Um dos policiais, mais jovem, sorriu de forma ensaiada. Senhora, está tudo bem? Eu forcei um sorriso. Sim, claro, só dando uma volta com o meu bebê. O outro, mais velho, de olhar desconfiado, se aproximou um passo a mais e inclinou a cabeça para olhar dentro do carrinho. Eu, instintivamente, me coloquei na frente, bloqueando a visão. Ele, tá dormindo, disse, com a voz fraca. O policial mais velho franziu a testa e olhou para o colega. Recebemos uma ligação, ele começou, num tom neutro, quase profissional, sobre uma mulher, aparentemente, em surto. Dizem que você estaria com uma criança e... Ele hesitou. E então, como se aquilo fosse um golpe, completou. Que essa criança, na verdade, não é real. O mundo parou.
Eu senti o coração disparar, como se fosse explodir no peito. Minhas mãos apertaram com força o guidão do carrinho e, sem conseguir conter, as palavras saíram. Ele é meu bebê, disse, com a voz embargada. O policial mais jovem deu um passo atrás, surpreso com a minha reação. O mais velho respirou fundo, como quem já viu aquele tipo de situação antes. Senhora, podemos ver? Eu tremia, mas sabia que não tinha escolha. Afastei-me um pouco, soltando devagar o carrinho. Eles olharam. E então, perceberam. O bebê reborn, imóvel, perfeito, real demais, e ainda assim, falso. O policial mais jovem mordeu o lábio, sem jeito. O mais velho virou para mim e disse, com a voz calma, mas firme. A senhora precisa de ajuda? Eu não consegui responder. Só abaixei a cabeça e senti as lágrimas arderem nos olhos. E ali, sob aquele céu cinza, cercada de olhares, julgamentos e celulares gravando, eu percebi que não tinha mais controle. Nem sobre mim, nem sobre ele. Fiquei ali, parada, como se meus pés estivessem grudados ao chão. Os policiais ainda falavam, palavras que eu ouvia, mas não processava. Senhora, está sozinha? Alguém pode vir buscá-la? Podemos chamar alguém para conversar? Eu apenas fitava o carrinho, como se ele fosse a única âncora que me restava naquele mundo que, de repente, parecia tão hostil. Ao redor, as pessoas começaram a se aproximar. Algumas, discretas, mas outras, mais ousadas, com os celulares erguidos, filmando cada detalhe. Eu ouvia os cochichos. É só um boneco. Meu Deus, ela acha que é de verdade. Que loucura. O som das folhas secas sendo pisadas se misturava ao das notificações de mensagens, dos cliques de fotos e do meu próprio coração batendo descompassado. O policial mais velho se inclinou, com aquele tom de quem quer acalmar, mas só piora. A senhora sabe que ele não é real, certo? Eu fechei os olhos, com força. Respirei fundo e, quando abri, encarei-o pela primeira vez. Ele é tudo que eu tenho. As palavras saíram baixas, frágeis, mas carregadas de uma dor que ninguém ali parecia entender. O policial hesitou, como quem não sabe o que responder. Não há crime, disse ele, enfim, virando-se para o colega. Não há, o outro concordou, visivelmente constrangido. Eles se despediram, me oferecendo algum tipo de encaminhamento. Se eu quisesse ajuda. Mas eu não queria. Eu só queria ir embora dali. Agarrei o carrinho com força, puxei a mantinha para cobrir ainda mais o corpinho inerte, e comecei a caminhar, rápido, ignorando os olhares, os flashes, os cochichos. Enquanto me afastava, ouvi um homem dizer em voz alta. Isso devia ser proibido. Não olhei para trás. Só continuei andando, sentindo as pernas bombas e o mundo desmoronando ao meu redor. Eu não sabia, mas aquele passeio, aquela simples ida ao parque, tinha me marcado para sempre. E, no fundo, eu sabia. Nada, nunca mais, seria como antes. A porta de casa fechou-se atrás de mim com um estalo seco, e, de repente, tudo ficou silencioso. Nenhum som de passos apressados, nenhum cochicho, nenhuma sirene, só o velho tic-tac do relógio da cozinha, marcando, mais um dia, mais uma noite. Empurrei o carrinho até o centro da sala, ajoelhei-me ao lado dele, e fiquei ali, imóvel. Por alguns segundos, talvez minutos, eu só respirei. Pesado, profundo, tentando expulsar o nó que apertava minha garganta. Então, com todo cuidado, o retirei do carrinho, aninhei-o nos braços, e o levei até o quarto. Sentei-me na beira da cama, e fiquei olhando para ele. Tão perfeito. Como alguém poderia dizer que ele não era real? Com a ponta dos dedos, acariciei sua bochecha fria, e fechei os olhos. Foi então que, sem perceber, comecei a falar. Eu só queria que você fosse de verdade. Sussurrei, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. As memórias começaram a invadir, como um filme mudo e doloroso. Aquele quarto, há alguns anos, era cheio de vida. Um berço, brinquedos, fotos na parede. Mas tudo aquilo se foi. Tudo. E agora, só restava ele. O bebê, que não chorava, não se mexia, não pedia nada, apenas existia. Ou, talvez nem isso. Abracei-o com mais força, como se pudesse, de alguma forma, preencher o vazio gelado que se espalhava dentro de mim. O mesmo vazio que me trouxe até aqui. O mesmo que, agora, me fazia questionar se eu ainda sabia quem ou o que eu era. Naquela noite, não liguei a televisão. Não comi. Não tomei banho.
Apenas, fiquei ali, abraçada a ele, como quem agarra a última coisa que ainda mantém viva. E, no meio daquele silêncio absoluto, pela segunda vez naquela semana, eu juro que ouvi um choro. Fraco, abafado, mas real. Levantei a cabeça, arregalando os olhos, olhando ao redor. Mas, claro, não havia ninguém. Só eu e ele. E o silêncio, que, de tão denso, parecia gritar. A noite foi longa e fria. Eu não consegui dormir. Fiquei ali, sentada no canto da cama, com ele nos braços, sentindo o peso, ou talvez, a ausência de peso. O relógio marcava 3 da manhã quando, finalmente, me levantei e o coloquei no berço, ajeitando cuidadosamente a mantinha sobre seu corpinho imóvel. Dorme bem, meu amor, mamãe tá aqui, sempre vai estar, sussurrei, com a voz embargada. Apaguei a luz do abajur, e fiquei parada, na penumbra, olhando para ele, como fazia todas as noites. O quarto parecia, ainda mais silencioso do que de costume. O tipo de silêncio que ensurdece, que aperta, que afunda. Meus olhos ardiam, pesados, mas eu não conseguia sair dali. E então, aconteceu. Um som, baixo, quase imperceptível, mas eu ouvi. Um choro. Não pode ser, pensei, prendendo a respiração. Olhei de relance para o berço, ele estava ali, imóvel, exatamente como eu o deixei. Mas o choro estava ali, vindo de algum lugar, ou talvez, só da minha cabeça. Dei um passo à frente, depois outro, até me aproximar do berço. Me inclinei e sussurrei. Mamãe já vai, meu amor. Fechei os olhos, deixando as lágrimas correrem, e, por um breve e confuso momento, eu acreditei. Acreditei que ele era real. Acreditei que tudo aquilo fazia sentido. E então, me virei, apaguei a última luz, e saí do quarto, fechando a porta devagar, como quem protege algo frágil e precioso. No corredor escuro, parei por um segundo, e respirei fundo. Eu devia saber que tinha algo errado, desde o começo. Dei o primeiro passo para longe dali, mas, atrás de mim, no quarto silencioso, o choro continuava. Ou talvez, não. Na manhã seguinte, o sol mal tinha rompido as nuvens, quando a campainha tocou. O som, estridente, me fez estremecer. Levantei devagar da cadeira, onde ainda estava sentada desde a noite anterior, e fui até a porta, olhando pelo olho mágico. Era Dona Lourdes, minha vizinha do andar de cima. Suspirei fundo, sem vontade, mas abri. Bom dia, ela disse, forçando um sorriso, enquanto segurava um prato coberto por um pano de prato florido. Oi, respondi, com a voz baixa, tentando parecer natural. Ela olhou para dentro do meu apartamento, os olhos rapidamente varreram o ambiente, parando, no berço, que eu ainda não tinha arrumado. Ele estava lá, deitado, como sempre. Eu trouxe um bolinho de fubá, ela disse, estendendo o prato, mas seus olhos não saíam do berço. Agradeci com um aceno e aceitei, sem muita cerimônia. Você ainda está com... Ela hesitou, sem coragem de terminar a frase. Abracei o prato contra o peito, como se fosse um escudo. Sim, respondi, firme. Houve um silêncio desconfortável entre nós. Ela olhou para mim, depois para o berço, e, por fim, suspirou. Sabe, as pessoas andam comentando. Parei. Meu corpo ficou tenso. Comentando, o quê? Ela desviou o olhar, sem graça. Sobre você, sobre o parque, disseram que a polícia. Minha garganta apertou. Dei um passo atrás, querendo que ela fosse embora. Eu tô bem, Dona Lourdes, obrigada pelo bolo. Ela entendeu o recado. Qualquer coisa, é só me chamar, tá? Assenti, fechando a porta lentamente, sem dizer mais nada. Fiquei ali, encostada na madeira fria, com o prato ainda apertado contra o peito, ouvindo os passos dela se afastando pelo corredor. E, então, me virei, e olhei para ele, deitado no berço, como sempre. Tá tudo bem, meu amor, ninguém vai te tirar de mim, sussurrei, enquanto uma lágrima escorria silenciosa. Mas, lá no fundo, eu não tinha tanta certeza. 2 dias depois, o telefone tocou. O som, estridente, me fez estremecer, como se cada campainha ou chamada agora fosse uma ameaça velada. Peguei o aparelho com mãos trêmulas e atendi. Alô? Do outro lado, uma voz firme, profissional, mas estranhamente fria. Senhora? Maria? Aqui é Cláudia, do Serviço de Assistência Social. Recebemos uma notificação sobre uma situação envolvendo a senhora e seu bebê.
Meu estômago revirou. Meu bebê? Repeti, tentando manter a voz estável, mas falhando miseravelmente. Sim, gostaríamos de fazer uma visita, entender melhor, garantir que está tudo bem. Olhei imediatamente para o berço, ele estava ali, imóvel, como sempre, perfeito. O nó na garganta apertou, e a respiração ficou pesada. Não precisa, tá tudo bem, respondi rápido demais. Houve uma pausa do outro lado, aquele tipo de silêncio que fala mais do que qualquer palavra. Senhora, é importante, podemos passar amanhã, às 10 horas? Eu queria gritar não. Queria arrancar o fio do telefone da parede, desaparecer, me esconder. Mas o que saiu, foi só um sussurro. Tá, tudo bem. Desliguei sem dizer mais nada, e deixei o aparelho escorregar da minha mão, caindo no tapete. Olhei novamente para ele, para aquele bebê silencioso, inerte, mas que, para mim, era tudo. Eles querem te tirar de mim, sussurrei, engolindo o choro. Levantei bruscamente, comecei a arrumar a casa, limpando cada canto, tirando qualquer sinal de desordem, como se uma faxina pudesse esconder o caos real, que estava dentro de mim. Preparei o quarto, arrumei a cama, ajeitei a roupinha dele, até passar horas olhando para cada detalhe, cada dobra, cada linha. E, quando a noite caiu, me sentei na cadeira, o embalei nos braços, e falei. Não se preocupa, meu amor, mamãe vai proteger você, de todos, de tudo. Mas, pela primeira vez, eu mesma duvidei dessas palavras. E, enquanto o relógio avançava para o dia seguinte, tudo que eu conseguia sentir era um medo insuportável de perder a única coisa que me restava. A noite antes da visita foi insuportável. O relógio marcava 2, depois 3, e eu ali, na cadeira de balanço, com ele no colo, embalando no mesmo ritmo lento, quase hipnótico. A luz fraca do abajur projetava sombras esquisitas nas paredes, como se tudo naquele quarto quisesse me sufocar. E, pela primeira vez, eu falei, não só para ele, mas, talvez, para mim mesmo. Você sabe, não sabe? Sussurrei, acariciando o rostinho frio de vinil. Respirei fundo e, então, as palavras começaram a sair, sem que eu conseguisse controlar. Antes de você, eu já tinha um bebê, de verdade. Minha voz falhou, e os olhos se encheram de lágrimas. Ele se chamava Lucas, nasceu prematuro, tão pequeno, tão frágil. Fechei os olhos, e o rosto dele, aquele rostinho, surgiu, tão claro, tão vivo, como se estivesse bem ali, me olhando, me ouvindo. Ele não conseguiu. Continuei, a voz quase se quebrando. Só ficou comigo 3 dias. Apertei o bebê reborn contra o peito, como se pudesse atravessar a pele fria e alcançar aquele outro, aquele que não estava mais aqui. Depois que ele se foi, eu nunca mais fui a mesma. Deixei as lágrimas correrem, sem vergonha, sem resistência. Eu tentei, juro que tentei, seguir em frente, ser forte, mas o silêncio, o vazio, ele me consumiu. Olhei para o boneco, com um amor e uma dor tão misturados, que eu mesma já não sabia mais onde um começava e o outro terminava. E aí, você chegou, sussurrei, acariciando a cabeça dele, ajeitando a touca com delicadeza. Você me devolveu, um pouco, daquilo que eu perdi. Respirei fundo e olhei para o teto, como quem pede desculpas, ou talvez, perdão. Eu sei que você não é ele, eu sei, disse, num fio de voz. Mas, você é tudo que eu tenho agora. Beijei suavemente a testa do bebê reborn, sentindo, pela primeira vez, a dimensão real do que estava vivendo. E ali, no meio daquela madrugada silenciosa, eu percebi. Não era só sobre ele, sobre o boneco, ou sobre os olhares, ou sobre a polícia. Era sobre mim. Sobre o luto, que eu nunca soube, nem quis, enterrar. E, talvez, fosse tarde demais, para conseguir. Na manhã seguinte, a assistente social nunca apareceu. Esperei até o relógio marcar 11, meio-dia, e nada. Talvez fosse só uma manobra para me assustar, ou talvez, ela viesse outro dia, sem avisar. Mas o medo, e aquela angústia que apertava o peito, não passaram. No fim da tarde, como num impulso, arrumei ele de novo. O macacão azul, a touquinha branca, a mantinha preferida. Peguei o carrinho, e saí. Não pensei muito, apenas empurrei o carrinho rua abaixo, como quem segue um chamado silencioso, irresistível, quase como se ele estivesse me guiando. O parque estava diferente àquela hora, mais vazio, mais escuro, mais frio. O céu,
pintado de tons alaranjados, enquanto o sol se escondia atrás das árvores, projetando sombras longas e distorcidas pelo chão. As folhas secas estalavam sob as rodas do carrinho, e o vento assobiava entre os galhos, como se murmurasse coisas que eu não conseguia entender. Fui até aquele mesmo banco, debaixo da árvore, o mesmo onde sentei da outra vez. Sentei de novo, ajeitei o carrinho na minha frente, e fiquei ali, olhando. Ele, tão silencioso, tão perfeito. Estamos de volta, meu amor, sussurrei, com um meio sorriso, que logo se desfez. O parque parecia deserto. Ou, quase. De repente, a sensação. Aquela mesma, como na última vez. De que eu não estava sozinho. Olhei discretamente ao redor e, do outro lado da trilha, alguém. Uma silhueta, parada, imóvel, me observando. Meu coração acelerou. Por um instante, pensei que fosse o mesmo homem, aquele, da primeira vez. Mas não conseguia ver o rosto, só a forma, parada, oculta entre as sombras das árvores. Apertei as mãos no carrinho, como quem protege, ou quem teme. E fiquei ali, sem conseguir decidir se levantava e ia embora, ou se continuava, esperando. O vento ficou mais forte, e uma folha se desprendeu, caindo lentamente, até pousar, bem no peito dele. Eu atirei com delicadeza, e, nesse movimento, senti os olhos daquela presença, ainda em mim. Levantei o olhar de novo, mas, a silhueta, já não estava mais lá. Teria ido embora? Teria existido? Ou, estaria ainda me observando, de algum outro lugar? Fechei os olhos, respirei fundo, e sussurrei. Tá tudo bem, mamãe tá aqui. Mas, no fundo, eu não sabia, se estava mesmo. Fiquei ali, parada, por não sei quanto tempo. O céu foi escurecendo, e as luzes dos postes começaram a piscar, lançando manchas amareladas sobre a trilha de folhas secas. O parque, agora, completamente vazio. Só o som do vento e, de vez em quando, o rangido suave do carrinho, que eu empurrava para frente e para trás, no mesmo movimento repetitivo, quase hipnótico. Olhei para ele, deitado, tão tranquilo, tão sereno, tão falso. Engoli em seco. As palavras da assistente social, o olhar da vizinha, os cochichos no parque, tudo se misturava na minha cabeça, como uma névoa densa. E então, algo dentro de mim se quebrou. Me levantei, com uma calma assustadora, peguei ele nos braços e o abracei, forte, como nunca antes. Eu te amo, sussurrei, sentindo a pele fria e o peso inerte nos meus braços. Mais do que tudo. E caminhei até o banco. Sentei e fiquei olhando para frente, o olhar perdido, esvaziado. Deitei ele suavemente sobre o banco, ajeitei a mantinha, como sempre fazia, e passei a mão pela sua bochecha, pela última vez. Depois, me levantei. Fiquei ali, parada, olhando, enquanto o vento levantava pequenas rajadas de folhas que rodopiavam ao redor do banco. Meu coração batia forte, e, ao mesmo tempo, parecia que tinha parado. Dei um passo para trás, depois outro, e comecei a me afastar, devagar. Cada passo, mais pesado que o anterior. Até que, o banco ficou lá atrás, cada vez menor, até desaparecer, junto com ele. Segui caminhando, pela trilha vazia, debaixo das árvores, sozinha. Não chorei. Não olhei para trás. Só andei. E, quando estava quase na saída do parque, com a rua deserta à frente, parei por um segundo, respirei fundo e fechei os olhos. E foi nesse exato momento que ouvi um choro, baixo, fraco, vindo lá de trás, do meio do parque. Ou, talvez, da minha cabeça. Abri os olhos e, sem olhar para trás, segui andando, até desaparecer na noite fria. Se essa história te emocionou ou te deixou arrepiado, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você sempre vai encontrar narrativas reais, impactantes e misteriosas, como esta. E comenta, você teria coragem de ter um bebê reborn depois dessa história?